Paz do Senhor, amados. Vamos falar com o Senhor. Deus, Paizinho querido, muito bom nós estarmos na Tua presença. Tu já falaste conosco na escola bíblica, já Te adoramos, esquecemos de nós mesmos. Já cantamos que a Tua bondade nos seguirá. Ó Deus, mais um pouquinho no nosso encontro de hoje. Fale conosco através da Tua palavra, para que a gente saia daqui mais firmes, mais fortes, mais alegres, mais abençoados, mais dispostos a caminhar no caminho estreito, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar? João 14, Deus vai falar com você. Amém? É o texto que a gente vai refletir hoje. Se você estiver perto de alguém, fala assim: Deus vai falar com você através da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Deus vai falar com você, meu querido. Tem coisa mais preciosa do que nós estarmos na casa de Deus, a gente poder ouvir a voz maravilhosa do Senhor? Não há, né, irmãos? Não há coisa mais gostosa a gente estar na casa do Senhor. O presbítero Isaías já falou para nós a respeito do mês de setembro. Realmente a gente vai dar início hoje, até a gente vai caminhando, até a plenitude, lá no último sábado que a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Mas fora isso também tem toda a jornada que já foi apresentada aqui do Ministério de Intercessão. Amanhã já começa uma semana de jejum, relógio de oração no outro sábado. E assim a gente vai olhando para Jesus, nos fortalecendo, nos animando neste mês de setembro amarelo. Hoje a gente vai falar um pouquinho quem é o Espírito Santo. Por que um pouquinho? Porque é impossível, mesmo durante todo o mês, a gente falar tudo sobre o Espírito Santo. Porque é muito maior do que eu e você nós podemos imaginar este assunto. Mas João 14, abra, ou aí no teu celular, na Bíblia eletrônica. A gente vai ficar mais em João 14, mas a gente vai aproveitar esse mês de setembro, a gente vai aproveitar falar um pouquinho sobre a Trindade também, relembrar algumas coisas, porque nós achamos realmente muito importante a gente fazer referência. Quem é o Espírito Santo, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, segura João 14 aí um pouquinho, quando a gente lê Atos capítulo 13, por exemplo, que é o chamado de Paulo para o ministério, né? Deus chamou Paulo e Barnabé. Olha como é que era a ação do Espírito Santo na igreja. Muita gente confunde, acha que o Espírito Santo é só uma virtude. Não, o Espírito Santo tem virtude, mas ele é um ser pessoal. Dá uma olhada em Atos 13, de 1 e 2, para vocês verem como que a gente percebe isso nos detalhes. É que as pessoas não leem a Bíblia e não prestam atenção nos detalhes, por isso que muitas vezes se confunde. Mas se nós olharmos, vai ficar muito claro. Olha, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, tetrarca, e Saulo. Olha o 2, presta atenção. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando,
O Espírito Santo disse. Percebeu? Então, se ele fala, não é uma virtude, é um ser pessoal. Não é um ser pessoal como nós, humanos, mas é um ser pessoal que fala. Olha só, disse o Espírito Santo. Olha a sequência: separem-me. Olha só, separem-me. Esse ME aí no final, esse, né, separem-me, né, é uma da primeira pessoa do singular, refere-se a um eu, a uma personalidade. Separa para mim, separa-me. Diz assim: separe-me agora, Barnabé e Saulo, para obras que os tenho chamado. Olha só, ele fala, ele é um ser pessoal, ele pede que a igreja separe para ele, olha o Espírito Santo falando, para uma obra que ele tinha chamado, ou seja, ele tinha plano, tinha projeto para Paulo e Barnabé, e fala isso no meio da igreja, amém? A gente consegue entender essa linguagem, que é um ser pessoal, né? Graças a Deus. Por exemplo, a gente não vai ler, mas você conhece o texto de Mateus 28:19, que quando Jesus disse para pregar o Evangelho, ele diz assim: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? Então, veja só, o batismo era para ser em nome do Pai, uma pessoa, aí tem a palavrinha porque significa que é uma outra pessoa, em nome do Pai e do Filho. Aí não tem um para o Espírito Santo, tem ou tem? Tem, então é uma outra pessoa, e do Espírito Santo. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, amém? É um Deus único, unido, misteriosamente unida, né? Uma divindade. Mas ao mesmo tempo, nós podemos separar a ação, individualizar, porque o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. O Filho não é nem o Pai nem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é nem o Filho e nem o Pai, mas é o Espírito Santo. Mas no entanto, os três são unidos, formando um único Deus. Confuso, né? Mais ou menos, mas a gente vai depois continuar explicando para vocês, só para a gente acreditar realmente na palavra. Mesmo nos textos mais simples, a gente encontra verdades doutrinárias, que é importante para nós, amém? No texto, voltando ao texto de João 14, 16 a 18, presta atenção que você vai encontrar a Trindade. Não vamos já falar só sobre o Espírito Santo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, né? Gostaria que você prestasse atenção, porque assim, no versículo 16, a gente encontra a divindade trabalhando junto. Jesus falando, e eu, uma pessoa, rogarei a quem? Ao Pai, uma outra pessoa, certo? Consegue entender isso? E Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Amém? Consegue ver a Trindade aí junto? Eu, uma pessoa, rogarei ao Pai, duas pessoas, Ele dará outro, para que esteja convosco para sempre. Bom, daqui a pouco nós vamos entrar só sobre o Espírito Santo. Mas a gente faz esses textos assim, por quê, irmãos? Nos dias de hoje, tem tantas seitas por aí, que tem uma aparência muito boa, mas nega essas coisinhas que nós estamos falando aqui, no dia a dia. E aí tem irmão que fala, mas será que o Espírito Santo não é só uma virtude, não sei o quê?
tal, queria um monte de confusão, e às vezes acaba perdendo a fé, deixando de congregar, de reunir, por causa dessas coisas que estão muito claras, que é só a gente dar uma olhadinha, mesmo nos versículos no dia de... Assim tem centenas de outros textos que você consegue perceber claramente. Mas tá bom, voltando aqui. O Espírito Santo, então voltando na ação do Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida e no meio da igreja de 3 formas. Ele trabalha, gostaria de falar de 3 palavrinhas distintas. Uma é a palavra justificação. A outra coisa, ele trabalha na nossa vida, na santificação. E em terceiro lugar, ele trabalha na nossa vida apontando para um futuro chamado glorificação. Tá? Então, justificação, santificação e glorificação. Isso é importante para a gente entender. A justificação, ele aponta lá para o passado. O Espírito Santo nos leva a uma obra que Jesus fez. Eu e você só somos justificados por aquilo que Jesus fez. Porque se tivesse salvação de uma outra forma, o Filho de Deus não viria e morreria por nós. Se Ele veio, morreu por nós lá na cruz, é porque é importante, é de lá que começa a nossa justificação, tornar justo. Nós só somos santificados, justificados, recebemos a expiação dos nossos pecados por aquilo que Jesus fez. E a primeira coisa que o Espírito Santo, quando age na nossa vida, ele mostra o passado, aquilo que Jesus fez. Então isso é justificação, aquilo que Jesus fez por nós. O Espírito Santo mostra isso para nós, uma justificação. Mas a partir do momento que você crê que Jesus morreu por você, a tua vida começa a mudar. E aí você começa a descobrir a segunda palavrinha que nós falamos, que é a palavrinha santificação. Aí você começa a querer, a viver um projeto de Deus para a sua vida, que é agradar a Deus. Então nessa santificação tua entra a obediência. É um processo que leva a vida toda. A gente nunca está 100% acabado. A gente vai estar sempre lutando, sempre tem alguma coisa para melhorar. Essa é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É trilhar o caminho estreito. Isso é santificação. Obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso faz parte da santificação, não da justificação, mas como modo de vida de agradar a Deus. Aí a gente dá toda a honra, toda a glória ao Senhor. Sabe, assim, essa vida que glorifica a Deus através da nossa santificação, né? Usando uma linguagem esportiva, é quando a gente dá uma vitória para Jesus. Vocês gostam de esporte? Eu gosto. E eu gosto ainda mais quando é um cristão. Por exemplo, o Pedro do Flamengo, quando marca um gol, você viu como é que ele comemora? Ele aponta assim para a palma da mão, crucificação, né? E mostra. Eu acho bonito esse gesto, né? Mas a gente pode glorificar a Deus na nossa vida quando a gente marca um gol para Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor, quando a gente diz não para algumas coisas que é pecaminoso, e sim para as outras coisas que enaltece, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, a justificação no passado, a santificação no presente, ela aponta para alguma coisa lá no futuro, que é a glorificação, que a gente vai receber, vai ser o dia da coroação da igreja, o encontro em plenitude da noiva, o casamento celestial, que nós vamos estar lá. Amém?
Vamos junto? Estamos juntos nessa? Vocês querem ser glorificados lá no céu? Glória a Jesus, amém. Glória a Deus. Quando Jesus falou aqui sobre a ação do Espírito Santo, vamos repetir novamente a justificação, né? No João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu tenho dito. Quando ele fala assim, irmãos, ele está falando que o Espírito Santo vai nos ensinar e fará lembrar de todas as coisas que Jesus deixou para nós. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque quando o Espírito Santo mostra para nós aquilo que Jesus fez, o dia da nossa justificação, eu acho que a gente precisa viajar um pouquinho mais para o Calvário de vez em quando, sabe, irmãos? De verdade. Acho que é um lugarzinho que nós devíamos mentalmente viajar todos os dias. E sentir a respiração ofegante de Jesus lá na cruz. Como ele sofreu. Acho que você deveria de vez em quando ir no Calvário e passar as mãos nas pontas da coroa de espinho de Jesus e falar: nossa, Jesus está doendo. Acho que você devia ir lá para o Calvário e ver os lábios deles embranquecendo, porque quando fica pregado na cruz o sangue desce. E uma das coisas que acontece quando ocorre isso, dá uma febre muito grande, e os lábios de Jesus estavam tremendo ali na cruz, a respiração ofegante, e ele falou assim para aquele ladrão lá da cruz: lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele fala assim, com os lábios tremendo: você vai comigo para o paraíso, eu vou te levar, você porra. Acho que a gente precisa ir lá e ver o sangue de Jesus descendo e falar: Senhor, obrigado por ter morrido por mim lá na cruz. E esse exercício deveria fazer parte da nossa vida, na hora da ceia e fora da hora da ceia, para a gente valorizar mais o que é a nossa salvação. É pela graça, mas não foi de graça, custou o sangue precioso do Senhor Jesus, o sangue carmesim de Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz esse exercício em nós, trabalha em nós e faz nos lembrar de tudo isso e nos coloca agora no caminho da santificação. Voltando para João 14, 16 e 18, e onde Jesus fala assim: e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Deixa eu falar da palavra outro para vocês. Há duas palavrinhas, outros no grego. Uma é a palavra alo e a outra é héteros. E aqui, héteros significa de outra natureza, de uma outra fonte. E alos da mesma natureza, da mesma fonte. Quando Jesus fala assim: eu vou enviar o Espírito Santo, ou dará outro Consolador, ele está falando da mesma fonte, igual a ele, divino, pleno, bondoso, carinhoso, para os seus discípulos. Era isso que eles estavam precisando. Não seria alguém diferente daquilo que Jesus age. Assim como Jesus não ficou nervoso com a mulher pecadora, o Espírito Santo também não fica nervoso conosco. Amém, irmãos? Para não sentir de aceitar as outras pessoas. A palavra Consolador ou Conselheiro na NVI, ou se você for no grego vai encontrar a palavra Paráclito, que significa amigo. Nos dias de Jesus, Jesus usou uma linguagem que eles entenderiam. Quando havia um julgamento,
um fórum, vamos dizer, da época, e que a pessoa era condenada, a pessoa tinha direito a um paráclito. O paráclito podia ser alguém que falaria no nome dele, mas alguém que estaria com ele, segurando a mão dele, antes do veredito. É essa a expressão que Jesus disse, ele vai estar junto com vocês. Mas Jesus aqui, ele vai dar uma palavra ainda mais profunda. Porque se o paráclito tinha que ficar com a gente, e naquele momento de receber, vamos supor que a pessoa recebesse uma condenação, esse paráclito estaria com ele e falaria assim, mas eu estou com você, aguenta firme, levanta a cabeça, vai passar. Jesus usa uma palavra diferente e fala que o Consolador, o Paráclito que o Pai enviaria, iria morar dentro deles. Não estaria só do lado. O Espírito Santo não é algo externo da minha vida, da sua vida. É algo interno. O Espírito Santo é um Consolador interno no nosso coração. Ele é o nosso amigo que habita dentro de nós. E ele fala assim, eu pedirei, rogarei ao Pai, e dará outro Consolador, a fim de que estejam convosco para sempre. E sempre é sempre. A gente vai falar muito de coisas emocionais no mês de setembro. E doenças emocionais, assim como meus olhos envelheceram, alguns anos atrás eu não precisava disso, hoje eu preciso de óculos para fazer a leitura. Meus olhos enfraqueceram. Nossos ouvidos enfraquecem, nossas pernas tremem. Alguns hormônios, neurotransmissores, nós podemos adoecer mentalmente. E aí, as pessoas podem necessitar de medicamento, de reposição, de hormônio e de uma série de coisas, de tratamento. E não é em pecado, não é porque alguém está com um problema mental que ele esteja em pecado. Ou o demônio, claro que tem opressão também, mas há doenças que não é opressão. São simplesmente doenças. Mas as pessoas, quando ele fala assim, eu vou enviar o Espírito Santo para esteja convosco para sempre, porque fora disso, o mundo nosso é um mundo de tribulação, é um mundo de muitas vezes de perdas, é um mundo de aflição em que a gente vive. E quem de nós muitas vezes não se sentiu, não sei vocês, mas eu já me senti muitas vezes assim. Como Davi no Salmo 55, versículos 6 e 7, ele fala assim, que me dera com asas, se Deus me desse asas como de pomba. Se Deus me desse asas como de pomba, eu voaria. Eu queria voar para um deserto. Eu queria ficar longe de tudo. Quem de nós, eu e você, já não passou com vontade de ter asas de pomba? Como o Salmo 55, 6 e 7, de voar para o deserto, de ficar, não quero escutar ninguém, eu vou me desligar. Mas eu queria que você voltasse para o texto, quando Jesus promete o Espírito Santo. Ele fala assim, eu vou dar o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês para sempre. Não haverá deserto. Se você voar para o deserto, eu vou estar lá. Se você for para uma caverna, como Elias, eu vou te arrancar você lá daquela caverna. Às vezes a gente se sente assim, né? Ou às vezes a gente sente como a canção do Sérgio Lopes. Para onde vão as aves? Não sei se vocês gostam dessa música. Eu gosto. No final, as aves marinhas, no final da tarde, todos voam. Elas pegam o oceano e voam na direção do mar.
Mas para onde vão as aves? Ela sempre haverá nessa canção fala que sempre haverá uma ilha. Quem tem o Espírito Santo sempre tem uma ilha, amém? Essa ilha é o Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o texto. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai estar para sempre com vocês. Não haverá situação em que Ele não vai estar. E o Espírito da verdade. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade. Porque Ele nos mostra a verdade através da palavra. Jesus orou no Getsemane: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a fonte da verdade. E o Espírito Santo te leva através da verdade, através da palavra de Deus. E fala assim: o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não vê, nem o conhece. Interessante que Jesus depois não vai falar que a gente vai ver Ele, mas vai falar que só que a gente conhece, não é verdade? Preste atenção no versículo. O mundo não pode receber. Por quê? Vive distante. O mundo busca coisas momentâneas. O mundo busca aquilo que é efêmero. O cristão, ele procura coisas eternas. Uma vez eu batizei um jovem. Ele morreu jovem de tudo. Mas eu pude acompanhar os últimos dias dele. Ele viveu muito tempo longe do Senhor. E longe do Senhor, ele foi tragado pelas drogas. E ele ficou muito doente. Ele volta para a casa dos pais. Quando ele saiu da casa dos pais, os pais não eram convertidos. Os pais converteu. E ele veio. E ele se converteu também. Ele aceitou Jesus nos últimos dias da vida dele. Ele morreu com 30 e poucos anos, esse jovem. Mas antes ele aceitou Jesus e quis se batizar. Nós precisamos de várias pessoas, porque ele estava pele e osso. E ele falou assim: e eu vivi num mundo de ilusão. Uma dose atrás da outra dose. Eu acabei com a minha vida. Mas graças a Deus, né, pastor? Eu aceitei Jesus. Hoje eu tenho uma alegria. Hoje eu tenho uma alegria que eu não tive. O Espírito Santo dá uma alegria para nós que não tem droga, não tem LSD, não tem maconha, não tem nada. Não tem pozinho branco, fumaça preta, não tem nada que pode preencher aquilo que o Espírito Santo pode nos dar. O mundo não vê, o mundo busca coisas passageiras. O mundo vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habitará com vocês e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Sem o Espírito Santo, nós somos órfãos. Mas vocês lembram das 3 palavrinhas? Justificação, santificação e glorificação. No capítulo 13, Jesus ministra a Santa Ceia. Faz o lava-pés, ministra a Santa Ceia. Agora está no capítulo 14, possivelmente caminhando para o Getsemane. E Jesus começa a falar com eles. E como Jesus na ceia falou assim: eu vou ser entregue, alguém de vocês vai me entregar, e eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Começou um pano de fundo, não está aqui, mas é um pano de fundo do capítulo 14. Uma conversa com os discípulos. Vamos imaginar, viaja comigo. Eu acho que Natanael
deve ter falado para Pedro: ele vai estar deixando a gente. Eu acho que Filipe pode ter falado para Tiago: a gente confiou tanto nele, agora ele está deixando a gente. E estava esse burburinho de que iria ficar um vazio muito grande no coração deles. E que nós vamos fazer sem ele. Como é que nós vamos viver sem ele? A gente abandonou a azeite. Mateus deve ter cochichado e falou assim: eu deixei a mesa da coletaria lá, de coletar os impostos, eu era publicano, mas ele foi muito claro. Ele falou: Mateus, filho de Alfeu, larga tudo e vem. Aí Jesus percebe esse burburinho nos bastidores, e aí ele começa a falar lá pelo final. Ele começa a mostrar a glorificação. Veja comigo, como que Jesus trata os discípulos aqui e procura responder para eles as três coisas: a justificação, a santificação e a glorificação. Olha quando ele começa glorificando: que o coração de vocês não fique angustiado. 14:1. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Aí ele fala de uma casa que não é aqui da terra, e diz assim: lá na casa do meu pai há muitos lugares, e se não tivesse lá, eu teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for, porque os discípulos estavam com medo de perdê-lo, ele fala assim: mas se eu for e vos preparar um lugar, não fiquem preocupados, eu vou voltar para vocês, e receberei para mim mesmo, porque eu quero muito vocês, e aonde eu estiver, vocês vão estar comigo, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Glorificação. Casa do Pai. Eternidade. Eu vou lá. Aí Jesus vai preparar caminho. Aí Tomé é muito ativo. Tomé fala assim para ele: Senhor, de verdade mesmo, a gente não entendeu tudo. Nós não sabemos o caminho. Como nós podemos saber? Nós não sabemos para onde você vai direito, Senhor. Não é pecado a gente ter dúvida. Naquele momento Jesus fala para Tomé e para todos os outros assim: aquilo que nós já conhecemos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue ir para a casa do Pai a não ser por mim. Aleluia! Eu sou o caminho, eu sou a santificação. Aleluia! Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora eu tenho visto. Aí Filipe tinha uma outra dúvida. Meu Deus do céu. Olha a dúvida de Filipe. Verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ele não tinha entendido nada. O coração dele estava vazio. Aí naquele momento, Jesus falou assim: há tempo tanto que eu estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque o Pai e o Filho são unidos. Jesus era a manifestação do Pai. Ele falou a vida toda do Pai.
Vocês não creem que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo a mim, digo com o Pai, permanecem em mim. Faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim por causa das mesmas obras. Ô Felipe, você não lembra do dia que eu perdoei a mulher pecadora? Vamos viajar um pouquinho em alguns milagres de Jesus? Quando eles chegaram com o dedo assim, acusando a mulher pecadora, apontando o indicador para a mulher pecadora, pegamos ela em adultério. Jesus aponta o dedo para baixo e escreve no chão, para mostrar para eles que tem que baixar o indicador. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo sai. Aí Jesus olha para ela: cadê os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor, não tem ninguém. Eu também não te condeno, filha. Vai, não peque mais. Ô Felipe, você não entendeu ainda, Felipe? Você não entendeu ainda que eu recebia, eu transformei a mulher samaritana de 5 divórcios e fiz dela uma missionária no único dia. Felipe, discípulos, vocês não entenderam ainda do dia que eu fui lá, atravessei o mar da Galileia, fui a Gadara e expulsei, arranquei atrás do túmulo um homem que tinha uma legião de demônios e ele ficou bom, curado, libertado. E naquele dia que segui Jesus, e Jesus foi expulso da terra de Gadara, mas ele plantou um missionário lá dentro. Quando Jesus, o homem liberto, que vivia se ferido, machucado, rejeitado, vivia nos túmulos, urrando igual um monstro, tinha sido liberto naquele dia, e ele quis entrar no barco, e Jesus falou assim: vai para casa, conta para os seus tudo que Deus fez. Fez do endemoniado gadareno um missionário. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas e agora? E a resposta? E a resposta de que eles ficariam sozinhos? E eu repeti o texto que foi o presbítero Isaías leu, que você está acompanhando, capítulo 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para sempre. Ele vai ficar com vocês para todos os dias. E eu vou vir morar junto dentro do teu coração, coração de vocês. Aleluia. Eu vou vir morar para sempre no coração de vocês. Eu não vou estar longe de vocês. O mundo não vê, não conhece, mas vós o conhecereis, que estará com vocês, e vocês vão entender todas as coisas. Versículo 26 a seguir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, novamente eu vou ler. O Pai enviará meu nome, Ele se ensinará todas as coisas para lembrar de tudo que vos tenho dito a vocês. Voltando para o 18, só um pouquinho. Não, vocês não vão ficar órfãos. Eu não trouxe vocês para o ministério para agora abandonar vocês. Eu voltarei para junto de vocês, no 18, mais um pouco, e o mundo não me verá mais, porque ele ia por lá. Mas com a ação do Espírito Santo, olha o 19, mais um pouco e o mundo não verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu estarei vivo, e vocês viverão, eu estarei junto com vocês. O Espírito Santo é esse companheiro que está conosco. Vai para o 27, mais um pouquinho. Deixo vocês a minha paz vos dou, não dou a paz como o mundo a dá.
que o coração de vocês não fique angustiado. Por favor, não fique com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Eu volto para junto de vocês. Olha a santificação agora. Já falamos da glorificação, um pouquinho da santificação. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se eu amasse, ficaria a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Por isso eu falei antes que aconteça. Quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês. E aí faz a despedida, que ele está indo para o Calvário. Mas ele está deixando o Espírito Santo. Concluindo. Gálatas 5, 22. Vou concluir com o texto de Gálatas para a gente orar. Gálatas 5, 22. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo traz Jesus para dentro de nós e cria o caráter de Jesus dentro de nós. E sabe qual que é o caráter de Jesus? É o fruto do Espírito. O Espírito Santo habita em nós e cria em nós a consciência de Jesus. Jesus passa a viver dentro de nós. E eu quero falar sobre 3 coisas sobre Setembro Amarelo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Alguém que não aceitou Jesus ainda. Por isso o maior presente que você pode dar para alguém é Jesus. Quando Jesus mora, quando o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa, ele tem amor, ele tem alegria e ele tem paz. Por que as pessoas tiram a vida no Setembro Amarelo? Que a gente fala para cuidar das pessoas, amar as pessoas, receber as pessoas. Porque as pessoas têm falta do verdadeiro amor, da verdadeira alegria. Por isso que ele busca alegria no vício, em outras coisas, que ele não tem a verdadeira alegria. E ele não tem a verdadeira paz. E alguém sem a verdadeira paz é capaz de se autodestruir. Mas se a pessoa entender e deixar o Espírito Santo agir na vida dele, por mais que falte alguma coisa, por mais que ele sempre vai ter, nunca vai faltar para alguém que aceita Jesus, alguém que deixa o Espírito Santo agir na vida dele. Ele sempre vai ter amor, alegria e vai ter em paz. Por quê? A paz vem porque a culpa é expiada. O Espírito Santo leva ele lá para o Calvário. Justificação. Aí ele tem alegria na santificação, na forma de viver. E ali, na companhia do Espírito Santo, ele é abraçado pelo Espírito Santo. E ele sente o amor do Pai. Amor, alegria e paz. Justificação, santificação para glorificação. Quem é o Espírito Santo? Vou falar uma coisa para vocês. A oração bíblica é a oração para o Pai, em nome de Jesus. Nesse capítulo 14, eu descobri até um cheque em branco. Quando os discípulos estavam achando que ia ficar órfão, a gente prometeu o Espírito Santo, ele dá um cheque em branco. Você já viu isso? Já viu? Você já descobriu o cheque em branco na Bíblia? Então vou mostrar para você o cheque em branco para vocês. João 14, versículo 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer.
cheque em branco. Olha, irmãos, o que Jesus está fazendo. O Espírito Santo dando a companhia dele, até um cheque em branco para a gente ser feliz e seguir ele para o resto da nossa vida, para a gente nunca traí-lo, nunca abandoná-lo e não amar conforme o mundo ama. Meu querido irmão, o maior presente que você pode dar para alguém é Jesus, é o Espírito Santo. Voltando aqui, raciocínio, esqueci. A oração correta é para o Pai, em nome de Jesus. Você não precisa orar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai mostrar sempre Jesus. Jesus falou, Ele vai me glorificar. Mas tá bom, também nada impede que quando você acordar de manhã e Ele te soprar uma canção no teu coração, você dizer, Espírito, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, meu Espírito, por trabalhar aqui na minha mente, no meu coração. Obrigado, Espírito, por esse versículo que tu colocaste no meu entendimento. Agora eu entendo. A gente diz como aquele cego de nascença. Um dia quando as pessoas falam, quem é que te curou? Quem é que te curou? Ele falou assim, eu não sei quem é ele, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Eu era cego, agora vejo. E às vezes na nossa jornada, por incrível que pareça, muitas vezes eu me uno ao cego, porque às vezes eu já li tantas vezes, sei decor tantas coisas, tantos versículos bíblicos, mas eu não tinha visto. Quantas vezes eu tinha entrado naquele jardim e não tinha reparado que tinha aquela flor linda naquele salmo, ou naquele milagre de Jesus, ou naquele gesto de Jesus, porque é a vida toda, porque é o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o meu Cristo, o teu Cristo, o meu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, o nosso Espírito Santo é infinito para nos mostrar determinadas coisas e mostrar uma vida que vale a pena, uma vida de verdade. Que na casa do Pai há abundância de pão. Eu não preciso sair daqui, eu não preciso ir numa igreja que o púlpito seja giratório ou que tenha estacionamento coberto. Eu preciso estar num lugar onde o Espírito Santo fala, e fala com verdade, e fala no nosso meio, porque aqui nós podemos sentir, experimentar a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Amém. Você está se preparando para a glorificação, para a volta iminente de Jesus. Em breve o sol da trombeta vai tocar e nós vamos estar para Ele para sempre. Glória a Deus. Vale a pena servir a Jesus ou não?